Er will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Joseph Goebbels foi muito mais do que o ministro da propaganda de Hitler. Por trás de sua imagem pública existia um homem cheio de obsessões, segredos e contradições. Muito poucos sabem que antes de entrar no nazismo, sonhava em se tornar escritor e romancista, mas suas obras foram rejeitadas constantemente, alimentando um ressentimento que marcaria sua vida. Antes de se radicalizar, chegou inclusive a simpatizar com ideias revolucionárias e socialistas, algo que depois tentou apagar de seu passado. Foi um dos primeiros políticos a compreender o poder psicológico do cinema, da rádio e da manipulação massiva, convencido de que uma mentira repetida suficientes vezes podia se transformar em verdade. No entanto, enquanto prometia vitória ao povo alemão, em seus diários privados já reconhecia que o Terceiro Reich estava condenado. E mesmo sabendo que tudo tinha terminado, escolheu permanecer no Führerbunker junto a Hitler até o final. Reit, Renânia, 29 de outubro de 1897. Uma cidade manufatureira de cerca de 45 mil habitantes, colada ao flanco de Mönchengladbach, a 25 quilômetros a oeste de Düsseldorf e 35 quilômetros a leste da fronteira holandesa. Ali, em uma casa geminada da Dahlemerstrasse, dentro do frio exato dos invernos renanos, nasceu Paul Joseph Goebbels, terceiro filho de Friedrich, apelidado Fritz, funcionário de escritório em uma empresa pequena, e Catarina, descrita por biógrafos prematuros como uma mulher simples com escassa educação formal. A família era católica devota. Cada pfennig estava contado. As paredes da casa no inverno cheiravam a umidade e carvão. Mas havia algo que os Goebbels queriam mais do que o pão: ascensão social. E essa ascensão a projetaram sobre o terceiro filho desde o primeiro instante em que ficou claro que era diferente. Porque o pequeno Joseph tinha o pé direito deformado, uma parálise infantil que não foi operada até 1907, quando tinha 9 anos. A operação fracassou. Daí em diante caminhou com um manquejar perceptível por toda a sua vida. Em uma Alemanha impregnada de valores militares prussianos, onde o corpo robusto e o serviço militar eram marcadores de honra masculino, isso era uma cicatriz permanente, visível em cada passo. O que os vizinhos lembrariam depois, quando o menino já era o homem mais temido do Reich, foi o dia em que os Goebbels compraram um piano. Tinham economizado durante meses, talvez anos. O piano foi instalado no salão de visitas, o quarto que normalmente permanecia fechado com chave, reservado apenas para ocasiões solenes. Desde esse dia, o pequeno Joseph teve acesso diário a esse quarto. Segundo sua própria lembrança, nos meses de inverno praticava com casaco, chapéu e cachecol, lendo as partituras apenas quando a luz da lua era suficiente para iluminar as páginas. Esta imagem, que Goebbels mesmo conservou e repetiu, revela algo. Ele não era o menino que outros vitimizavam silenciosamente. Era o menino que criava narrativas de si mesmo, que convertia a privação em épica, o salão frio, a partitura iluminada pela lua, a disciplina sobre as teclas. Tudo isso soava a destino em sua imaginação. E anos depois, essa mesma habilidade para converter o sórdido em sublime seria a arma mais perigosa do Terceiro Reich. O próprio Goebbels escreveu em 1924, em um texto autobiográfico, que depois da operação, sua infância se tornou bastante sombria. Já não podia se somar aos jogos dos outros meninos. Se converteu, em suas palavras, em um solitário, um lobo estepário. Essa palavra, Steppenwolf, que Hermann Hesse usaria também em sua novela de 1927, não era casual. Goebbels se via a si mesmo como uma criatura entre dois mundos, demasiado inteligente para a mediocridade burguesa, demasiado deforme para a glória heróica que a época exigia. E essa tensão nunca se resolveu, se transformou em radicalismo. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914, o calor coletivo de patriotismo que varreu a Alemanha afetou também a casa da Dahlemerstrasse. Os dois irmãos mais velhos de Goebbels, Konrad e Hans, marcharam para o fronte ocidental. Joseph tentou alistar-se. Foi rejeitado de imediato devido à sua incapacidade. Segundo seus primeiros biógrafos,
que recolheram depoimentos de quem o conheceu nessa época, Goebbels retirou-se para o seu quarto durante vários dias, incapaz de suportar a rejeição e a humilhação. É difícil verificar isso com exatidão, mas o que sim sabemos, através de seus próprios escritos posteriores, é o efeito de longo prazo. A experiência de guerra que sua geração chamava Fronterlebnis, o companheirismo forjado nas trincheiras, a camaradagem sob o fogo, era algo que ele não teria jamais, e essa ausência o perseguiria. Anos mais tarde, quando já era Gauleiter de Berlim e depois ministro, Goebbels teria que se relacionar com centenas de veteranos de guerra dentro do partido nazista. Homens que compartilhavam uma experiência fundadora da qual ele estava excluído por constituição física. Seu irmão Hans foi capturado pelos franceses em 1916. Não regressaria a Reit durante 5 anos. Esse mesmo ano, a irmã mais nova Elisabeth morreu de tuberculose aos 12 anos. A casa dos Goebbels, já austera, tingiu-se de luto acumulado. O jovem Joseph, sozinho, com o peso dos sonhos de seus pais sobre ele, começou a construir seu próprio mundo nos livros. Leu com uma voracidade quase compulsiva Goethe, Dostoiévski, Hesse, Strindberg, Tolstói, Cervantes. Desenvolveu uma voz literária torturada e grandiloquente. Escreveu poemas, dramas, contos. Seu poema mais precoce conhecido, do ano de 1912, quando tinha 15 anos, era sobre o amigo morto que parte cedo demais, deixando o autor sozinho e sem esperança. O lirismo da morte e o abandono como temas centrais aos 15 anos. Em 1917, a ponto de deixar o ginásio, foi escolhido para pronunciar o discurso de despedida de sua classe. Falou dessa grande Alemanha diante da qual o mundo inteiro olha com temor e admiração. O estilo já estava ali, a grandiloquência, o apelo emocional direto, a manipulação do sentimento coletivo. Tudo isso aos 19 anos, diante de seus companheiros de classe. Esse mesmo verão se matriculou na Universidade de Bonn. Entre 1917 e 1921, Goebbels estudou em Bonn, Freiburg, Würzburg, Munique e Heidelberg, um periplo universitário financiado em grande parte por empréstimos de uma sociedade caritativa católica, porque sua família não podia custear sua manutenção fora de casa. Estudou história, literatura, filologia, arte. Sua dissertação doutoral, defendida em Heidelberg em 1921, analisou a obra de Wilhelm von Schütz, um escritor alemão menor do século XIX praticamente desconhecido. O trabalho foi aceito, Dr. Goebbels. Esse título ele usaria com ostentação o resto de sua vida, o que seus estudos formais não ensinaram a Goebbels, ou melhor, o que seus estudos formais não puderam fazer frente às leituras que ele próprio se impunha, foi a capacidade de duvidar de si mesmo. Em Freiburg, conheceu Anka Stahlhelm, estudante de família abastada de Recklinghausen. Apaixonou-se com a intensidade que colocava em tudo. No verão de 1920, enquanto ambos estudavam em Heidelberg, ela o deixou por outro homem, Georg Mumm. Quando Goebbels tentou recuperá-la, Anka e Mumm contrataram um advogado para pedir-lhe que desistisse e que devolvesse os presentes e cartas. Goebbels caiu em um desespero que ele mesmo descreveu como suicida. Anos depois, em 1928, escreveu em seu diário: "Uma pessoa tem um grande amor na vida, tudo mais é ilusão ou aventura. O meu se chama Anka." Mas havia outra mulher. Else Janke, professora de escola em Heide, amável, inteligente, que conhecia a família Goebbels há muito tempo. Em 1922 começaram uma relação íntima. E então, em 1923, Goebbels descobriu que a mãe de Else era judia. O que se seguiu é revelador. Em seus diários, com uma frieza que causa calafrios, Goebbels começou a analisar Else através do prisma racial. Em 22 de outubro de 1923 escreveu: "E, tampouco pode renegar seu sangue judeu. Há algo chamativamente destrutivo em seu caráter." E depois, na mesma entrada: "Como amar ambas, como odiar ambas." Anka era racialmente pura. Else era uma transgressão que ele não podia abandonar de todo porque a amava. E isso o atormentava. O que este episódio demonstra não é que Goebbels fosse um hipócrita simplório, mas sim algo mais escuro,
Seu antissemitismo não era apenas ideologia política emprestada. Era uma obsessão íntima, pessoal, enraizada na raiva e no desejo simultâneos. Na lógica do sangue que ele mesmo havia construído, amar Elsie era uma traição racial. E essa tensão interna, esse horror em relação a si mesmo, canalizar-se-ia ao longo das décadas seguintes para fora, com resultados catastróficos para milhões. Em 1923, depois de terminar seu doutorado e não conseguir publicar nenhuma de suas obras literárias, Goebbels teve que se render à realidade mais brutal. Sem dinheiro, voltou para a casa familiar em Heide. Durante vários meses, trabalhou como funcionário no Dresdner Bank de Colônia, alternando o trajeto diário com breves estadias em quartos alugados. Fez anotações e tutorias ocasionais para ganhar alguns marcos adicionais. Era um homem de 20 e tantos anos, preso na casa de seus pais, sem emprego estável, sem perspectivas editoriais, com relações amorosas fraturadas e uma Alemanha desmoronando em hiperinflação. O caderno que Elsie Junk lhe deu de presente para que anotasse seus pensamentos custou a ela, a preços de outubro de 1923, a soma fantástica de 1 bilhão de marcos. Isso era o que valia um caderno vazio no auge da hiperinflação alemã. Em 17 de outubro de 1923, Goebbels escreveu sua primeira entrada nesse diário, e já não parou até 10 de abril de 1945, menos de 3 semanas antes de sua morte. 22 anos de escrita quase diária. 33 volumes na edição crítica final publicada pelo Instituto de História Contemporânea de Munique. Algumas entradas ditadas a estenógrafos nos últimos anos de guerra, quando o tempo para escrever à mão tinha se esgotado. O Diário de Goebbels é um dos documentos históricos mais vastos, mais íntimos e mais perturbadores do século XX. Em suas primeiras entradas, escreveu sobre Elsie, sobre Dostoiévski, sobre Bach tocado em um órgão em Mönchengladbach, sobre o caos político que o rodeava, mas também sobre os judeus. A terceira entrada do diário já os menciona explicitamente. Goebbels reflete sobre o problema da raça, distingue entre criatividade e reprodução, entre arte e ciência, entre o capitalismo industrial e o capitalismo de bolsa. Para ele, toda essa arquitetura conceitual era uma só coisa: alemães versus judeus, raça e destino. O que faz tão valioso este documento para os historiadores é precisamente sua franqueza. Não foi escrito para sua publicação imediata. Goebbels não sabia em 1923 que se converteria em um dos homens mais poderosos e temidos da Europa. Escrevia para si mesmo com uma honestidade que nos anos seguintes foi usada para revelar as conexões mais diretas entre ele e as decisões de extermínio. Nunca foi tão cuidadoso em seus diários como era em seus discursos públicos. E isso, para quem chega depois, é um presente horrível. Entre 1919 e 1924, Goebbels escreveu 3 obras de teatro que foram rejeitadas por cada teatro ao qual as enviou. Escreveu uma novela autobiográfica intitulada Michael Wurman, Das Schicksal eines Menschen in Tagebuchblättern, que revisou várias vezes e enviou a pelo menos 4 editoras diferentes. Todas a rejeitaram. Escreveu poemas que não se publicaram. Artigos curtos para jornais locais de Heide que apenas deixaram marca. Este fracasso literário acumulado não é um detalhe menor. É possivelmente a chave mais importante para entender a radicalização de Goebbels. Tinha um talento genuíno para a escrita. Seus biógrafos sérios, incluído o historiador Toby Tucker, da Universidade de Cardiff, reconhecem que era um escritor competente, inclusive notável em seus melhores momentos. Sua prosa tinha ritmo, força, uma capacidade de apelar diretamente às emoções do leitor. Mas suas obras literárias iam em uma direção que as editoras da Alemanha dos anos 20 não queriam. Um misticismo Völkisch carregado de grandiloquência, misturado com um antissemitismo que o impregnava tudo, envolto em referências filosóficas que nem sempre articulavam com coerência. Quando em 1925 a editora do partido nazista Franz Eher publicou por fim a versão definitiva de Michael, Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern, com algumas modificações em relação às versões anteriores, Goebbels já havia encontrado um canal diferente para sua energia criativa, a política. E dentro da política, a propaganda. Ali onde as editoras literárias o haviam rejeitado, as multidões respondiam. As metáforas que não serviam no papel funcionavam no microfone.
Michael seria a única novela publicada de Goebbels. Vendeu-se modestamente. Mas para 1929, quando o Partido Nazista começava a crescer com força, já circulava como um texto formativo dentro dos círculos internos. O protagonista, Michael Wurman, era um veterano de guerra ferido que abandona os estudos universitários para trabalhar como mineiro entre o povo, onde encontra um novo sentido de pertencimento e morre em um acidente de maneira heróica. Uma combinação de seu amigo morto, Richard Fliges, e de ele mesmo. Cristo operário redimido pelo sangue. Essa seria a estética de toda a sua propaganda posterior. Uma ironia central na história de Goebbels é esta. Uniu-se ao Partido Nazista tarde e o partido não o recebeu com entusiasmo. Não teve nenhum contato com o movimento nazista durante os anos de sua formação em Munique em 1920 e 1921, quando o partido já existia. Não participou no Putsch de Munique de 8 a 9 de novembro de 1923. Só leu sobre Hitler nos informes do julgamento por alta traição realizado em Munique entre 26 de fevereiro e 27 de março de 1944, quando o acusado foi autorizado a dar longos discursos que foram amplamente reproduzidos na imprensa alemã. Em 13 de março de 1924, Goebbels anotou em seu diário, por primeira vez, que estava se ocupando de Hitler e do movimento nacional-socialista. Socialismo e Cristo, escreveu, uma fundação ética. Nos dias seguintes, seguiu seus comentários sobre o julgamento com crescente fascinação. Em 20 de março escreveu: Hitler é um idealista com entusiasmo, um homem que traz nova fé ao povo alemão. Leio seus discursos, me deixo inspirar por ele e elevar até as estrelas. Mas ainda tardou a agir. Em 5 de abril de 1924, junto com seu amigo de escola Fritz Spreng, fundou em Heide um grupo regional nacional socialista. Era pequeno, periférico, praticamente invisível desde Munique, e quando o partido foi proibido após o Putsch e Hitler foi encarcerado, a pequena organização caiu em uma nebulosa de grupos nacionalistas de direita em competição. Foi só em novembro de 1924 quando Goebbels começou a trabalhar para Gregor Strasser na organização regional do partido na área Rhineland-Ruhr, percorrendo dezenas de cidades para pronunciar discursos. E aqui ocorreu o que mudaria tudo. As multidões responderam. Algo na forma em que Goebbels falava, a voz ressonante, os gestos calculados, o ritmo que alternava as frases curtas com os períodos longos, a capacidade de converter o ressentimento coletivo em uma experiência quase religiosa, funcionava de uma maneira que nenhum outro orador da mesma estatura tinha podido alcançar. O próprio Goebbels anotou em seu diário, em 3 de maio de 1924, depois de seu primeiro discurso político: falei livremente por primeira vez. Bom sucesso. Era o começo de tudo. Entre 1925 e 1926, Goebbels esteve do lado de Gregor Strasser no conflito interno mais importante do Partido Nazista, antes da tomada do poder. Strasser representava uma ala mais socialista do partido, mais disposta a buscar alianças com os sindicatos operários e com a esquerda radical, e mais cética a respeito do autoritarismo pessoal de Hitler. Goebbels não apenas não se opunha a estas posições, em vários aspectos as compartilhava ativamente. Em fevereiro de 1926, na Conferência de Bamberg, convocada por Hitler para resolver as disputas internas do partido, Goebbels ficou do lado perdedor. Hitler esmagou as posições de Strasser e deixou claro que ele era o único eixo da organização. Goebbels sofreu. Escreveu em seu diário que sentia uma angústia da alma, que Hitler era tudo o oposto ao que ele tinha pensado, que era um reacionário, que tinha confundido a justiça social com o materialismo marxista. E então Hitler o convidou a falar. Em 8 de abril de 1926, Goebbels pronunciou um discurso em Munique, diante de uma audiência cuidadosamente selecionada. Hitler o escutou e depois lhe falou em privado durante horas. O que ocorreu nessas conversas é difícil de reconstruir com precisão, mas o efeito foi dramático. Poucos dias depois, Goebbels escrevia em seu diário: quem é este homem? Metade plebeu, metade Deus, Cristo ou apenas João Batista?
a rendição tinha começado. Goebbels nunca voltou a duvidar fundamentalmente de Hitler. A relação que se forjou nesses meses de 1926 e que se consolidaria quando Hitler o nomeou Gauleiter de Berlim em novembro desse ano, não era simplesmente de subordinado a chefe. Era algo mais perturbador, uma entrega quase religiosa. Hitler era para Goebbels a exteriorização de seus próprios impulsos, o homem que tinha encontrado a ação onde ele só tinha encontrado palavras, o líder que transformava o ressentimento em poder. Em seus diários, ao longo dos seguintes 20 anos, há mais de 100 momentos em que Goebbels usa a linguagem da devoção religiosa para descrever sua relação com Hitler. Quando a causa estivesse perdida além de toda dúvida e o bunker se afundasse sob as bombas soviéticas, essa relação definiria a decisão mais terrível de sua vida. Em novembro de 1926, Hitler enviou Goebbels a Berlim com uma missão quase impossível: conquistar para o Partido Nazista uma cidade profundamente hostil, com uma tradição socialista e comunista enraizada, governada em grande parte pelo Partido Social Democrata e com uma forte presença comunista em seus distritos operários. O Partido Nazista em Berlim tinha nesse momento apenas alguns poucos centos de membros. Sua presença era marginal, quase cômica. Goebbels não era um organizador, era um agitador, e agitar era o que melhor sabia fazer. O primeiro que fez foi entender como funcionava a propaganda inimiga. O periódico comunista Die Rote Fahne, a Bandeira Vermelha, era sua concorrência direta, violento em sua linguagem, direto, apontando para a identidade operária, cheio de cartoons e chamadas à ação. Goebbels criou o Der Angriff, o ataque, que apareceu por primeira vez em 4 de julho de 1927, com uma tiragem inicial de apenas 2.000 exemplares. Mas desde o primeiro número foi diferente. Combativo, pessoal, agressivo, com o estilo de primeira pessoa que Goebbels tinha desenvolvido em seu diário e em seus artigos. O primeiro número tinha na capa uma caricatura do banqueiro judeu Jacob Goldschmidt, desenhada por Hans Schweitzer, sob o pseudônimo de Mjolnir, o martelo de Thor. O editorial de Goebbels declarava: a Alemanha é uma colônia de exploração do capital financeiro judeu internacional. A fórmula funcionava. Para outubro de 1929, o periódico saía 2 vezes por semana. Depois de novembro de 1930, diariamente. Converteu-se no periódico nazista de maior circulação no norte da Alemanha. Mas o Der Angriff era muito mais do que um periódico. Era uma máquina de converter cidadãos ordinários em fanáticos. Goebbels entendia, com décadas de adiantamento sobre a teoria da comunicação moderna, que a audiência necessitava sentir que ela mesma era o herói da história, que seus inimigos eram concretos e nomeados, que a luta tinha vítimas e mártires próprios. Criou em suas páginas uma mitologia do movimento berlinense, com os homens das SA como guerreiros urbanos, com os judeus como uma ameaça tangível em cada esquina, com o establishment republicano como uma conspiração identificável. Uma de suas criações mais sofisticadas foi a figura de Isidor, apelido que inventou para o vice-chefe da polícia de Berlim, Bernhard Weiss, judeu e condecorado veterano de guerra. Durante anos, o Der Angriff o apresentou como o estereótipo do burocrata judeu corrupto, zombando de sua aparência, seu nome e sua origem. Weiss processou judicialmente Goebbels em múltiplas ocasiões. Goebbels perdeu alguns casos, pagou multas e continuou. Chegou inclusive a publicar 2 livros inteiros de piadas e cartoons sobre Weiss. Isto não era apenas crueldade política. Era um laboratório de técnicas que mais tarde se aplicariam à escala industrial. Em novembro de 1930, uma tarde em seu gabinete, Goebbels anotou brevemente que uma bela mulher chamada Quandt estava organizando seu arquivo pessoal. Era Magda Ritschl, divorciada do industrial Günther Quandt, de quem havia obtido uma generosa pensão e um apartamento na Reichskanzlerplatz, no coração de Berlim. Tinha um filho de 9 anos desse casamento, Harald, e era, por todos os depoimentos disponíveis, uma pessoa de inteligência aguda, vontade de ferro e beleza notável. Em poucas semanas, Goebbels estava apaixonado. Suas entradas de diário se encheram de referências à bela Magda.
Há noites que terminavam às 6 da manhã em conversação, a sensação de paz e cumprimento que ela lhe dava. Para fevereiro de 1931 já falava de amor explicitamente. Em maio desse ano foram juntos pela primeira vez ao campo, à propriedade familiar dos Quandt em Severin, Mecklemburgo. Foi ali onde tomaram a decisão de se casar, embora adiassem o anúncio até que o partido tomasse o poder. Mas o triângulo que esta relação formou foi muito mais complicado. Hitler também estava apaixonado por Magda. Goebbels o sabia. O registrou em seu diário com uma mistura de angústia e orgulho. Em 1 de setembro de 1931, enquanto Goebbels estava em Hamburgo para um discurso, Hitler convidou Magda para comer a sós. "O malandro", escreveu Goebbels, "estou realmente triste." Em 12 de setembro houve uma confrontação. No texto do diário dessa data, há 3 linhas cortadas fisicamente e substituídas por papel limpo, o que sugere que alguém, possivelmente o próprio Goebbels ou seus colaboradores, considerou o que ali estava escrito demasiado comprometedor para preservá-lo. O que sim sobrevive é a entrada de 16 de setembro de 1931. Hitler levou Goebbels à parte, depois de uma reunião de líderes do partido em Munique, e lhe falou com calidez. Lhe disse que amava Magda, mas que não tinha inveja de sua felicidade. "Uma mulher inteligente e bela, não te freará, te apoiará." E depois, segundo Goebbels, segura as 2 mãos e lhe vem lágrimas aos olhos. "Meus melhores desejos. Estou muito agradecido. Ele diz muitas coisas boas sobre mim. Meu valente camarada e Führer. Nos casaremos de imediato. Ele está algo resignado. A fortuna não lhe sorriu. Pobre querido Hitler." Umas semanas depois, a sobrinha de Hitler, Geli Raubal, foi encontrada morta em seu apartamento em Munique. As circunstâncias de sua morte seguem sendo obscuras. O biógrafo Toby Tucker assinala que a infatuação de Hitler com Magda pode ter sido um fator na já frágil relação de Geli Raubal com seu tio. Goebbels e Magda se casaram em 19 de dezembro de 1931. Hitler foi a testemunha de honra. A união produziu 6 filhos, todos cujos nomes começavam por H. Helga, 1932, Hildegard, chamada Hilde, 1934, Helmut, 1935, Holdine, chamada Holde, 1937, Hedwig, chamada Hedda, 1938 e Heide, 1940. E todos morreram nesse bunker na noite de 1 de maio de 1945. Em 13 de março de 1933, 6 semanas depois de Hitler ser nomeado chanceler, Goebbels foi designado Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, ministro do Reich para a ilustração do povo e a propaganda. Tinha 35 anos. Era, junto com a chancelaria de Hitler, o cargo de maior influência sobre a vida mental e cultural da Alemanha. O primeiro que fez foi criar a Câmara do Reich para a Cultura, uma organização que dividiu toda a vida cultural alemã em 7 câmaras: imprensa, rádio, cinema, teatro, música, artes plásticas e literatura. Para exercer qualquer profissão em qualquer destas áreas, era obrigatório pertencer à Câmara correspondente. E para pertencer à Câmara correspondente, não podia ser judeu. Com esse mecanismo, Goebbels alcançou em um prazo surpreendentemente breve o que nenhum censor brutal e burocrático teria alcançado: a purificação racial da vida cultural alemã sem necessidade de proibições diretas, simplesmente negando a licença profissional. Os músicos judeus não foram expulsos em massa no primeiro dia. Seus contratos simplesmente não foram renovados. Seus nomes desapareceram dos programas. Suas obras deixaram de ser interpretadas. Para fevereiro de 1937, Goebbels anotou em seu diário com satisfação evidente: a Câmara do Reich para a Cultura agora completamente depurada de judeus, uma conquista grandiosa da qual estou orgulhoso. O Ministério da Propaganda controlava, além disso, o rádio, que Goebbels tinha compreendido desde o princípio que era o meio mais poderoso para chegar a milhões de lares simultaneamente. Quando o partido chegou ao poder em 1933, havia cerca de 4 milhões de receptores de rádio registrados na Alemanha. Para 1939, havia mais de 16 milhões. Goebbels impulsionou a produção do Volksempfänger, o receptor do povo, um aparelho simples e barato que se fabricou massivamente para garantir que quase qualquer lar alemão pudesse receber o sinal estatal.
O ministério celebrava reuniões ministeriais diárias às 11 da manhã, onde Goebbels ditava pessoalmente as linhas editoriais que deviam seguir todos os jornais e emissoras de rádio do Reich. Não como sugestões, como ordens. Os editores que não a seguiam arriscavam sua carreira, sua liberdade ou algo pior. Em 10 de maio de 1933, na Opernplatz de Berlim, a atual Bebelplatz, estudantes da Liga de Estudantes Nacional Socialistas, atuando sob os auspícios do Ministério da Propaganda, acenderam uma pira com dezenas de milhares de livros. Livros de Heinrich Heine, de Karl Marx, de Sigmund Freud, de Magnus Hirschfeld, de Erich Maria Remarque, cuja novela antibelicista Sin Novedad in el Frente Goebbels havia já sabotado em dezembro de 1930, organizando uma gangue de agitadores que lançou ratos e bombas de gás lacrimogêneo na Premiere berlinense até conseguir que o filme fosse retirado de cartaz. A queima de livros de maio de 1933 se repetiu nessa mesma noite em mais de 20 cidades universitárias alemãs. Goebbels falou diante da fogueira em Berlim. Seu discurso foi transmitido por rádio. Declarou que a era do intelectualismo judeu exagerado havia terminado, que das chamas surgia um novo espírito, que o passado ficaria reduzido a cinzas. O que não disse, o que nenhuma análise contemporânea pensou em assinalar com suficiente ênfase, era o seguinte: o homem que ordenava queimar livros era o mesmo que durante anos havia tentado desesperadamente publicar os seus, que havia sofrido humilhações repetidas de editoras que rejeitavam seus manuscritos, que havia sonhado em ser um escritor reconhecido e havia fracassado nesse sonho antes de encontrar seu verdadeiro poder. Heinrich Heine, cujas obras arderam essa noite, havia escrito em 1820: ali onde se queimam livros, queimam-se também seres humanos no final. A frase estava gravada desde 1995 no chão da Bebelplatz, no centro exato da fogueira de 1933. No caderno roubado que os nazistas usaram para registrar os livros confiscados antes da queima, entre os nomes confiscados aparecia o de Magnus Hirschfeld, fundador do Institut für Sexualwissenschaft, que foi assaltado e saqueado em 6 de maio, 4 dias antes da queima pública. Os nazistas destruíram sua biblioteca de mais de 20 mil volumes e 12 mil fotografias, os arquivos de pesquisa mais completos sobre sexualidade humana existentes no mundo nesse momento. Goebbels assistiu ao saqueo. O aprovou. Ernst von Rath era um diplomático alemão de 30 anos destinado na Embaixada de Paris. Em 7 de novembro de 1938, Herschel Greenspan, um jovem judeu polaco de 17 anos, entrou na embaixada e lhe disparou várias vezes. Greenspan tinha motivos pessoais. Sua família havia sido expulsa da Alemanha sem aviso prévio, junto com outros 16 ou 17 mil judeus de origem polaca que a Alemanha havia deportado abruptamente para a fronteira polaca em outubro, onde ficaram retidos entre as duas fronteiras durante semanas em condições miseráveis. Von Rath morreu em 9 de novembro. Essa data era especialmente significativa para o nazismo. Aniversário do Putsch de Munique, de 1923, a noite em que Hitler havia tentado por primeira vez tomar o poder e havia fracassado, iniciando seu mito de homem que ressurge da derrota. Os altos cargos do partido se haviam reunido no Altes Rathaus de Munique para a celebração anual quando chegou a notícia da morte de von Rath. Goebbels falou com Hitler em privado. Anotou depois em seu diário: expliquei a situação ao Führer. Ele decide que os distúrbios continuem, retirar-se-ão as forças de polícia, os judeus deverão sentir a fúria do povo por uma vez. Goebbels regressou ao salão e pronunciou um discurso diante dos veteranos do partido. Não ordenou diretamente os ataques, mas o que disse era suficientemente claro para qualquer um que o escutasse. As represálias eram justificadas, o Estado não se interporia. As ordens telefônicas de Munique desencadearam os distúrbios essa mesma noite em toda a Alemanha. O que ocorreu nas seguintes horas está documentado pelo Holocausto Memorial Museum com precisão estarrecedora. Mais de 1.400 sinagogas queimadas. Aproximadamente 7.500 negócios judeus destruídos. 91 judeus mortos na noite mesma, embora estimativas posteriores elevem o número a várias centenas quando se incluem os suicídios
as mortes nos dias seguintes e as de quem foi deportado diretamente para campos de concentração. Cerca de 30.000 homens judeus presos e enviados a Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Ao dia seguinte, Goebbels escreveu em seu diário: "Como era de esperar, toda a nação está em alvoroço. Este é um morto que sai caro para os judeus. Nossos queridos judeus pensarão 2 vezes antes de voltar a abater diplomáticos alemães." Göring, Himmler e outros líderes nazistas queixaram-se amargamente dos resultados. Os danos materiais eram enormes e difíceis de quantificar. Os seguros europeus se negariam a pagar por propriedades de propriedade estrangeira destruídas em distúrbios instigados pelo Estado, e a imagem internacional da Alemanha havia sofrido um golpe severo. O governo nazista resolveu o dilema legal, ordenando aos próprios judeus que pagassem uma multa coletiva de 1 bilhão de Reichsmarks por provocar a perturbação da ordem pública. O embaixador britânico em Berlim, George Ogilvy Forbes, redigiu um despacho ao seu governo no qual descrevia Goebbels como esse vil e dissoluto demagogo. Em 18 de fevereiro de 1943, 10 dias depois de o exército alemão capitular em Stalingrado, a pior derrota militar da história do Reich até esse momento, com mais de 300.000 soldados perdidos, Goebbels pronunciou um dos discursos mais estudados da história da demagogia. O Sportpalast de Berlim tinha capacidade para cerca de 14.000 espectadores. Estava cheio. A audiência havia sido cuidadosamente selecionada. Trabalhadores de guerra, funcionários do partido, representantes das organizações do movimento, jornalistas, todos devotos, todos dispostos. Goebbels saiu ao estrado com seu terno escuro habitual. Começou em um registro quase conversacional e foi ascendendo gradualmente. No clímax do discurso, fez 10 perguntas à multidão, cada uma começando com "Quereis? Wollt ihr den totalen Krieg? Quereis a guerra total? Quereis, se necessário, uma guerra ainda mais total, ainda mais radical que qualquer coisa que sejamos capazes de imaginar hoje?" E a multidão respondeu cada vez com mais força: "Sim, sim, sim." O discurso foi transmitido em direto por rádio. Escutaram-no milhões de pessoas em toda a Alemanha. Para muitos ouvintes, foi um dos momentos mais poderosos de toda a guerra. Mas havia algo que só os que conheciam o mecanismo interno do evento podiam ver. O escritor Sebastian Haffner, analisando o discurso anos depois, assinalou a artificialidade da construção. A audiência havia sido cuidadosamente preparada, a sala havia sido acusticamente otimizada para o feedback emocional, as perguntas haviam sido formuladas para que fossem impossíveis de responder com um não sem se sentir traidor. Não era um povo expressando sua vontade. Era uma máquina produzindo a aparência de vontade popular. O próprio Goebbels anotou em seu diário esse dia: "Foi como uma grande conquista. A emoção era genuína. Isso não pode ser fabricado." Mas tinha sido fabricado por ele. Em setembro de 1941, Goebbels regressou de uma visita ao quartel-general de Hitler, na Toca do Lobo, em Rastenburg, com uma decisão acordada com Hitler. Todos os judeus na Alemanha maiores de 6 anos teriam que usar obrigatoriamente uma estrela de David amarela costurada à roupa cada vez que saíssem à rua. A medida entrou em vigor em 5 de setembro de 1941. Mas para essa data, Goebbels já sabia o que estava ocorrendo no leste. Em agosto de 1941, havia anotado em seu diário que nos estados bálticos havia ocorrido massacres de judeus nas ruas. Em setembro, registrou fuzilamentos de judeus na Bessarábia. Em 19 de outubro, apontou enormes fuzilamentos de judeus na Ucrânia. Enquanto visitava o gueto de Vilna em novembro desse ano, onde milhares de judeus haviam sido já assassinados, escreveu que os que restavam deviam ser arrancados de raiz. Em outubro e novembro de 1941 começaram as deportações de judeus de Berlim para o leste. O primeiro trem saiu em 18 de outubro para Rod. Seguiram-no outros para Minsk, Kaunas e Riga. Goebbels o sabia, tinha-o promovido ativamente, pressionando Hitler para que Berlim fosse a primeira cidade declarada livre de judeus. Em 16 de novembro de 1941, Goebbels publicou no Das Reich:
o semanário de alta circulação que ele mesmo fundou e para o qual contribuía com um editorial semanal desde sua primeira edição em maio de 1940, um artigo intitulado Os Judeus são culpados. O texto era explícito. Lembrava aos leitores a profecia de Hitler de 1939, de que se houvesse guerra, os judeus da Europa seriam exterminados, e declarava: "Estamos vivendo precisamente a execução dessa profecia." O artigo foi lido por aproximadamente 1 milhão de pessoas nesse domingo e transmitido no rádio na sexta-feira seguinte. O historiador Jochen Klepper, que vivia em Berlim com sua esposa judia e sua enteada, anotou em seu próprio diário que um ex-companheiro de exército lhe havia dito, depois de ler o artigo de Goebbels no Das Reich, que depois do grande artigo de Goebbels não se podia esperar outra coisa que o extermínio dos judeus. Em 27 de março de 1942, Goebbels ditou em seu diário: "A partir de Lublin, os judeus estão sendo deportados desde o governo geral para o leste. O procedimento usado é bastante bárbaro e não pode ser descrito com mais detalhe. Não resta muito dos judeus mesmos." E a seguir: "A profecia que o Führer pronunciou sobre eles, se provocassem uma nova guerra mundial, está se cumprindo aqui da maneira mais terrível." Em dezembro de 1941, diante dos Gauleiters reunidos em Berlim, Goebbels registrou as palavras de Hitler: "Com respeito à questão judia, o Führer está decidido a fazer tábua rasa. O extermínio dos judeus deve ser a consequência necessária." E Goebbels não foi uma testemunha passiva disso. Foi o homem que convenceu milhões de alemães de que era justificado. A diferença entre quem executa e quem proporciona a justificativa moral é, para efeitos de responsabilidade histórica, inexistente. No verão de 1936, durante os Jogos Olímpicos de Berlim, enquanto seu próprio ministério apresentava ao mundo a face tolerante do nazismo, Goebbels se apaixonou por uma atriz checa de 22 anos chamada Lida Baarova. Baarova era intérprete de cinema dos estúdios UFA, reconhecida na Alemanha e em vários países europeus. A relação se desenvolveu gradualmente ao longo de 1937, com encontros na cabana de Goebbels, às margens do lago Bogensee, a cerca de 25 quilômetros ao norte de Berlim, que Hitler havia dado de presente ao Gauleiter de Berlim em 1936. Para o outono de 1938, a relação era um segredo aberto nos círculos do partido e na imprensa estrangeira. Magda Goebbels chegou a Hitler diretamente com suas queixas. Hitler, que sentia por Magda uma especial ternura e que provavelmente lembrava a crise de 1931, em que ele mesmo havia sido o terceiro em discórdia, interveio com uma firmeza que deixou Goebbels humilhado. Ordenou-lhe que cortasse a relação com Baarova, proibiu-o de se divorciar de Magda. Disse-lhe que ou se reconciliava com sua esposa ou abandonava todos os seus cargos. Goebbels tentou resistir. Escreveu a Hitler solicitando permissão para se divorciar e se casar com Baarova. A resposta foi negativa. Foi uma das poucas vezes em toda a sua carreira que Hitler lhe disse não diretamente e em termos que não admitiam negociação. Segundo o adjutante de Goebbels, Friedrich Karl von Schaumburg-Lippe, que serviu ao seu lado durante anos, Baarova foi a única mulher, além de Magda, a quem Goebbels amou de verdade. O episódio revelou uma vulnerabilidade que Goebbels nunca admitiu publicamente. Seu poder absoluto sobre milhões de alemães não incluía o poder sobre sua vida privada, que em última instância pertencia a Hitler tanto quanto a sua própria. Baarova foi expulsa da Alemanha. Regressou à Checoslováquia, onde a guerra a alcançou de outras formas. Sobreviveu. Foi interrogada pelas autoridades checas depois de 1945. Morreu em Salzburgo em 2017 aos 102 anos. Há algo que diferencia os arquivos de Goebbels de qualquer outro documento do Terceiro Reich: a escala de sua franqueza. Seus diários não são a obra de um homem que escreve para se justificar diante da posteridade. Ou ao menos não só. São o registro de um homem que pensava em voz alta, que processava o mundo através da escrita, que havia feito do ato de registrar seus pensamentos um substituto da confissão religiosa que seu catolicismo abandonado já não lhe oferecia. Nessas páginas há entradas sobre a música que escutou, os filmes que viu, os concertos de Furtwängler que o emocionaram.
Há entradas sobre seus filhos, especialmente sobre Helga, a mais velha, sua favorita, a quem descreveu com calidez repetida ao longo de anos. Há entradas sobre suas conversas com Hitler, registradas com assombroso detalhe. E há entradas sobre o extermínio dos judeus, escritas com a mesma prosa serena com que registrava uma estreia na ópera. Não há nessas entradas evidência de conflito moral, não há dúvidas. Há momentos de horror quase estético. O procedimento é bastante bárbaro e não pode ser descrito com mais detalhe, que sugerem que algo nele reconhecia a enormidade do que estava registrando. Mas inclusive isso se resolve rapidamente e a prosa continua. O historiador Ian Kershaw, que utilizou os diários de Goebbels extensamente para sua monumental biografia de Hitler, assinalou que os registros das conversas entre ambos homens são tão detalhados que em si mesmos justificariam uma nova biografia de Hitler só baseada neles. Um informe preparado para Stalin em 1948, baseado nos interrogatórios de 2 ajudantes próximos de Hitler, foi inequívoco. Hitler o recebia diariamente e discutia cada questão com ele durante horas. Goebbels tinha uma enorme influência sobre Hitler e nas últimas semanas da guerra gozava de sua ilimitada confiança. E, no entanto, apesar de toda essa intimidade, há algo que os diários de Goebbels nunca contêm: o momento exato em que ele e Magda tomaram a decisão irreversível sobre seus filhos. Esse silêncio é talvez o mais ensurdecedor de todos. Em 1939, semanas depois da invasão da Polônia, Goebbels enviou o cineasta Fritz Hippler a Łódź e Varsóvia com instruções muito específicas. Tinha que filmar os judeus polacos em suas condições mais degradadas. Tinha que gravar rituais de matança. Tinha que produzir imagens que fizessem o espectador alemão sentir que o que via não era a humanidade, mas sim algo infra-humano. O resultado foi Der ewige Jude, o judeu eterno, estreado em novembro de 1940. Hitler e sua equipe haviam obrigado judeus polacos a matar animais para as câmeras, a ler a Torá para as câmeras, e haviam buscado sistematicamente os exemplos mais extremos de pobreza e fealdade para apresentá-los como representativos de toda uma população. Goebbels supervisionou pessoalmente a montagem. Quando viu por primeira vez as sequências de matança ritual, escreveu em seu diário: "Esta judaria deve ser exterminada." Era a primeira vez que usava essa linguagem em referência aos judeus em seu diário. Marcou uma intensificação radical em suas próprias formulações. Poucos dias depois mostrou as mesmas sequências a Hitler, quem expressou grande interesse. O filme foi preparado em 2 versões, uma completa para ativistas do partido e uma versão com as cenas de matança mais extremas editadas para o público geral. Inclusive assim, os reportes do SD, o Serviço de Segurança Nazista, indicaram que o público reagiu com ambivalência e que em muitos lugares o filme foi retirado depois de apenas uma semana. Não o desanimou. Depois desse fracasso relativo com o grande público, Goebbels se enfocou no filme Jude Süß, 1940, um drama histórico de ficção sobre um financeiro judeu do século XVIII que viola uma mulher ária e é executado. O filme foi um enorme sucesso popular na Alemanha e nos países ocupados. Os informes do SD registraram que em vários lugares da Alemanha e Hungria o filme provocou demonstrações abertas contra os judeus. O diretor do filme, Veit Harlan, foi julgado depois da guerra por crimes contra a humanidade, embora tenha sido absolvido. Goebbels nunca foi julgado, assegurou-se disso. Há uma qualidade desconcertante na conduta de Goebbels nos últimos meses da guerra que merece atenção. Ao contrário de muitos dos líderes nazistas que fugiam, que negociavam em segredo, que tentavam comprar sua sobrevivência com informação ou com capitulações privadas, Goebbels manteve até o último momento uma coerência lógica perturbadora. Em agosto de 1943, quando os aliados haviam desembarcado na Sicília, Stalingrado era uma lembrança recente, e os bombardeios sobre Hamburgo haviam deixado mais de 40.000 mortos civis em uma semana. Goebbels disse ao seu fiel adjutante Wilfred von Owen: "Ou dominamos esta crise e empregarei todos os meus poderes para esse fim, ou me inclinarei profundamente diante do espírito inglês e darei um tiro em mim mesmo." Não era retórica. Era uma descrição precisa do que faria.
Em setembro de 1944, quando a situação militar já era claramente irreversível, Goebbels escreveu a Hitler uma carta extraordinária que ele mesmo ditou em seu diário palavra por palavra. Nela admitia que a Alemanha nunca havia ganhado uma guerra em duas frentes, que militarmente a vitória era impossível e que era necessário buscar uma solução diplomática com os soviéticos ou com os ocidentais. Pedia implicitamente que Hitler o nomeasse ministro de Assuntos Exteriores em substituição de Ribbentrop. Hitler leu a carta em silêncio, guardou-a em sua pasta e nunca a comentou. Goebbels esperou em vão. Em fevereiro de 1945, com os soviéticos já no rio Oder, a apenas 2 horas de Berlim, Goebbels rejeitou a ideia de evacuar seus filhos. Magda, segundo o depoimento de Owen, tinha veneno para as crianças, mas não o usaria até o último momento. Goebbels disse ao mesmo Owen que os nazistas seriam marcados para sempre como monstros e criminosos e que não estava disposto a que ele, sua esposa, nem nenhum de seus filhos vivessem para ver nosso desastre. Esta frase, tão diferente da linguagem de seus discursos públicos, revela algo que seus biógrafos assinalam com cuidado. Goebbels tinha uma consciência plena do que havia feito e do que significava. Não havia delírio, não havia confusão. Havia uma lógica escura, esmagadora. Haviam construído um mundo. Esse mundo havia fracassado. Não existia um depois possível para quem o havia construído. No dia 22 de abril de 1945, enquanto os projéteis soviéticos caíam a poucas quadras da chancelaria do Reich, Hitler teve a que Trevor Hopper descreveu como sua crise final de ira. Descobriu que os planos para uma contraofensiva não haviam se materializado. Gritou que todos o tinham traído. Declarou pela primeira vez que o fim havia chegado. Nessa tarde, Goebbels recebeu uma chamada telefônica de Hitler. Segundo o relato posterior do Serviço de Inteligência Soviético, baseado nos interrogatórios de ajudantes, Hitler lhe pediu em uma voz trêmula que viesse ao bunker com sua esposa e seus filhos, porque tudo havia terminado. 2 automóveis foram enviados para recolher Magda, as 6 crianças e Goebbels desde o Ministério da Propaganda. A distância até a chancelaria era curta. Magda se despediu de Owen com um aperto de mãos e lhe disse: "Vamos para a chancelaria do Reich. Todos temos que nos envenenar." As crianças entraram no bunker com seus pijamas. A secretária de Hitler, Traudl Junge, as descreveu como alegres, brincando, contentes de estar com o tio Adolf. A mais velha, Helga, de 13 anos, tinha às vezes uma expressão triste e compreensiva em seus grandes olhos castanhos. Em suas memórias, Junge escreveu: "Era a mais tranquila. E às vezes penso, com horror, que em seu coração essa menina compreendia o fingimento dos adultos." No dia 30 de abril, Hitler e Eva Braun, sua esposa há menos de 40 horas, se suicidaram em seus aposentos. Goebbels e Magda foram testemunhas quando os corpos foram levados ao jardim da chancelaria e queimados com gasolina. Em suas últimas horas no bunker, Goebbels ditou uma adenda ao testamento político de Hitler, explicando por que desobedecia a ordem de fugir para a Alemanha do Norte. "Por primeira vez em minha vida, devo me negar categoricamente a obedecer a uma ordem do Führer. Minha esposa e filhos compartilham esta recusa." No dia 1º de maio de 1945, por volta das 5 horas da tarde, Magda levou as 6 crianças, vestidas de branco, através do corredor do bunker. Um ajudante trouxe uma bandeja com 6 xícaras e uma jarra de chocolate. Segundo o testemunho do operador de telefones Rochus Mich, que os viu passar, o chocolate estava misturado com soníferos. Magda abraçou algumas, acariciou outras enquanto bebiam, depois as levou escadas acima. A pequena Heide, de 4 anos, virou-se no final e viu Mich. Rindo, esfregou um dedo com o outro em um gesto de zombaria carinhosa e cantou o joguinho com o qual sempre o saudava. "Mich, Mich, you are a fish." A mãe a tomou suavemente pelo braço e a conduziu para cima. Aproximadamente 1 hora depois, Magda voltou sozinha. Estava chorando. Sentou-se na longa mesa da sala de conferências e jogou paciência. Goebbels ia e vinha. Segundo Mich, não os viu conversar. As 6 crianças foram assassinadas com cápsulas de cianeto depois de terem sido sedadas com morfina. Os indícios forenses sugerem que Helga, a mais velha, pode ter oposto resistência. Sua mandíbula estava fraturada.
Pouco depois, Goebbels e Magda subiram ao jardim da chancelaria. Morderam suas próprias cápsulas de cianeto. Um ajudante, Schwegermann, tentou queimar os corpos com gasolina. Não havia suficiente. Os corpos não arderam completamente. No dia seguinte, quando os soldados soviéticos entraram no bunker deserto, encontraram os corpos de 6 crianças em beliches. Parcialmente queimados do lado de fora, na mesma sala, jaziam os corpos de um homem e de uma mulher. O major Boris Polevoy foi dos primeiros a entrar. Ambos os corpos tinham sido queimados, declarou, e apenas o rosto de Joseph Goebbels continuava sendo reconhecível. No dia 1º de maio de 1940, Goebbels se reuniu com Hitler e Philipp Bouhler, chefe da chancelaria privada de Hitler. Bouhler o informou sobre os procedimentos de liquidação com os insanos que são tão necessários e que agora estão sendo realizados. Ainda em segredo, isso está causando muitas dificuldades. Goebbels registrou isso sem comentário moral algum. Não perguntou o que significava liquidação. Não expressou reservas. Apenas anotou a existência do problema com a opinião pública e continuou com a seguinte entrada de seu diário. O programa ao que Bouhler se referia era a Ação T4, batizada assim porque o endereço coordenador estava no número 4 da Tiergartenstrasse, em Berlim. Autorizado por Hitler em outubro de 1939, o programa utilizava monóxido de carbono em instalações especialmente equipadas para matar pacientes com doenças mentais, deficiências físicas severas e outras condições que os nazistas qualificavam como vidas indignas de ser vividas. Os familiares recebiam cartas informando-lhes que o parente havia falecido de causas naturais. Em janeiro de 1941, Goebbels anotou uma conversa adicional sobre o tema, discutindo a questão da silenciosa liquidação dos enfermos mentais com Bouhler. 40.000 morreram, 60.000 ainda devem morrer. Isso é um trabalho duro, mas também necessário e deve ser feito agora. Bouhler é o homem adequado para isso. Para 1941, quando começaram os protestos públicos de figuras religiosas como o bispo Clemens von Galen de Münster, quem, em um sermão no dia 3 de agosto, denunciou o programa com detalhe e perguntou se os soldados feridos em combate correriam a mesma sorte ao resultar inúteis. Goebbels respondeu com precisão propagandística. Encarregou a produção de um filme, Ich klage an, Eu acuso, que apresentava o assassinato de pacientes com doenças terminais como um ato de misericórdia. O filme foi visto por mais de 15 milhões de espectadores na Alemanha em guerra e foi, segundo o historiador Michael Burley, notavelmente efetivo em mudar a opinião pública. O número total de vítimas da Ação T4 se estima em entre 200.000 e 250.000 pessoas apenas na Alemanha e Áustria entre 1930 e o E9 e 1941, quando o programa foi oficialmente suspenso sob a pressão da opinião interna. Continuou de formas mais descentralizadas até o final da guerra. Muitos dos médicos e técnicos treinados em T4 foram depois transferidos aos campos de extermínio da Polônia. Quando a derrota de Stalingrado em fevereiro de 1943 devastou o fronte oriental e destruiu a ilusão de invencibilidade alemã, Goebbels respondeu com o que muitos analistas consideram sua obra-prima de manipulação. O discurso do Sportpalast de 18 de fevereiro foi seguido nos meses imediatos de uma campanha que redefiniu a linguagem da guerra para toda a sociedade alemã. Mas além do discurso, em julho de 1944, depois do fracassado atentado de 20 de julho contra Hitler, Goebbels foi nomeado Bevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz, plenipotenciário para o esforço de guerra total. Era o cargo mais amplo de coordenação civil que havia tido jamais, acima de seu Ministério da Propaganda. Permitia-lhe pentear toda a administração alemã buscando homens para o front, fechar teatros e orquestras, incluindo a Berlin Philharmonic, reduzir a produção de bens de luxo e redirecionar recursos para a máquina de guerra. Goebbels atuou com sua eficiência habitual. Liberou centenas de milhares de homens para o serviço militar. Fechou 46 orquestras que havia designado não essenciais, embora tenha preservado várias que considerava importantes para a moral, incluindo algumas que continuaram transmitindo na rádio quase até o final da guerra. Ordenou o fechamento de todos os teatros, os salões de baile, os estabelecimentos de entretenimento não essenciais
E, ao mesmo tempo, a escassos meses do fim, conservava uma lista de artistas divinamente dotados, isentos do serviço militar, que incluía centenas de nomes de músicos, atores e diretores de cena que ele mesmo protegia. Esta contradição não era hipocrisia. Era algo mais coerente. Para Goebbels, a cultura alemã era uma razão da guerra, não apenas um adorno. A guerra se fazia para preservar a música de Beethoven, o teatro de Schiller, a arquitetura de Dresden. E quando chegou o momento em que, inclusive, isso não podia salvar-se, não houve razão alguma para seguir vivendo. Em dezembro de 1941, enquanto os exércitos alemães se congelavam diante de Moscou e o fronte russo ameaçava desmoronar, Goebbels viajou a Viena para a comemoração do 150º aniversário da morte de Mozart. Tinha que assistir à ópera, aos banquetes, às cerimônias oficiais. Era, em suas próprias palavras, um martírio espiritual. A música contrastava com as notícias que chegavam do leste. Mas o dia seguinte ao banquete oficial, escutou Furtwängler ensaiar o Requiem de Mozart com a Filarmônica de Viena e o coro da ópera. Escreveu em seu diário: uma experiência musical única, o efeito é imenso, e logo proibiu a transmissão radiofônica do concerto. Agora mesmo precisamos de música funerária que seja heróica, mas não cristã ou certamente não católica. Este episódio captura algo crucial sobre Goebbels, que seus críticos mais superficiais tendem a simplificar. Ele não era indiferente à cultura que dizia defender, amava-a com genuinidade, com uma paixão que o biógrafo Toby Tucker, revisando todos os volumes do diário, considera incontestável. Amava a música de Beethoven, Schumann, Brahms, Wagner, Bruckner, assistiu a centenas de concertos, tinha opiniões técnicas sobre interpretação, sobre tempo, sobre cor orquestral. Sua relação com Furtwängler foi complexa precisamente porque ambos se necessitavam e ambos se desprezavam em certa medida. Goebbels necessitava do diretor para dar prestígio ao Reich e Furtwängler necessitava da proteção do ministério para sobreviver. O que faz Goebbels diferente de bárbaros ordinários e, em certa forma, mais perturbador, é exatamente isto. O Holocausto não foi desenhado por homens que ignoravam a cultura humana. Foi desenhado em parte por um homem que tocava piano, que chorava com Beethoven, que supervisionava pessoalmente a montagem de filmes e que anotava em seu diário quais movimentos de uma sinfonia o haviam emocionado. A barbárie não requer ignorância. Só requer que o perímetro da humanidade reconhecida seja o suficientemente estreito. Durante toda a sua vida adulta, Goebbels publicou de maneira contínua artigos semanais em Der Angriff desde 1927. Uma coluna regular em Das Reich desde maio de 1940, que chegou a ter uma circulação de quase 1,5 milhão de cópias. Discursos publicados em coleção, vários livros de crônicas políticas e o romance Michael. Mas o que mais caracterizou o estilo de Goebbels, o que o fez diferente de todos os demais propagandistas do Reich, incluindo o muito mais prolífico Alfred Rosenberg, foi que escrevia como falava e falava como escrevia. A mesma voz, a mesma sintaxe nervosa de frases curtas intercaladas com períodos longos. A mesma capacidade de misturar a abstração filosófica com a anedota concreta, o apóstrofe e a multidão com o detalhe pessoal. Viktor Klemperer, filólogo judeu que sobreviveu ao nazismo em Dresden graças ao seu casamento com uma mulher não judia, dedicou décadas ao estudo da linguagem do nazismo, compilado em sua obra LTI, Lingua Tertii Imperii, o idioma do Terceiro Reich. Klemperer observou que Goebbels era o que com mais habilidade havia adaptado e cunhado os neologismos, as frases feitas, os eufemismos do movimento. Palavras como fanatismo convertidas em virtudes, sacrifício em honra suprema, extermínio em higiene necessária. Quando o jornalista americano Louis Lochner escutou pela primeira vez Goebbels em 1932, observou algo que muitos outros repórteres também notaram: as mãos. Enquanto a voz parecia tremer de emoção, as mãos de Goebbels se moviam com gestos poderosos, mas perfeitamente controlados. Seus gestos, embora parecessem espontâneos, indicavam um planejamento cuidadoso, porque sempre adotava a postura para um gesto particular antes de começar a executá-lo.
A emoção era genuína e manufaturada ao mesmo tempo. Era o resultado de anos de prática, milhares de discursos, centenas de horas ao microfone de rádio. Em poucas palavras, era o melhor que existia. Às 3h50 da madrugada do dia 1º de maio de 1945, o general Hans Krebs, último chefe do Estado-Maior de Hitler, chegou ao posto de comando do general soviético Vassili Chuikov, comandante do 8º Exército de Guardas, para negociar. Levava consigo vários documentos assinados por Goebbels, que nesse momento era nominalmente o chanceler do Reich, segundo o testamento de Hitler. Chuikov preservou seu relato dessas negociações em suas memórias. Krebs, que falava russo, chegou com uma mensagem de Goebbels que dizia: "Informo ao líder do povo soviético que hoje, às 15h30, o Führer abandonou voluntariamente esta vida." E logo pedia que se permitisse ao novo governo alemão reunir-se para negociar um acordo de paz favorável entre os dois países. Era, como todos os que restavam no bunker deviam saber, uma petição impossível. Stalin havia prometido rendição incondicional. Os soviéticos não tinham nenhum incentivo para negociar com ninguém em uma Berlim sitiada, com Hitler morto e o exército alemão em colapso. Chuikov, seguindo instruções superiores, exigiu rendição incondicional. Krebs retornou ao bunker depois de 12 horas de negociações sem resultado. O que é notável em tudo isso é que Goebbels, que havia passado décadas convencendo milhões de alemães de que a rendição era a pior ignomínia imaginável, que havia enviado à morte dezenas de milhares de jovens da Volkssturm, convencendo-os a defender com Panzerfäuste ruas que não podiam defender, que havia feito fuzilar ou enforcar desertores nos últimos meses da guerra, esse mesmo Goebbels tentou nas últimas horas negociar sua sobrevivência política. Não funcionou. E quando ficou claro que não funcionaria, foi coerente até o final de uma maneira que suas vítimas nunca foram. Com certeza. Aqui está a tradução exata dos parágrafos para o português. Todos os números foram convertidos em letras sem exceção, os nomes próprios foram preservados intactos, o título foi traduzido e o espaçamento correto entre os parágrafos foi mantido. Como o texto original contém mais de 2 sentenças e preserva uma estrutura de parágrafos longa, a tradução é apresentada diretamente em Markdown contínuo para manter a formatação intacta. A casa na Dahlemerstraße de Haidt, onde cresceu Goebbels, segue em pé. Não tem placa, não tem marca histórica. A gente passa diante dela sem saber quem viveu ali durante os primeiros 27 anos de sua vida. O Bebelplatz de Berlim, onde arderam os livros na noite de 10 de maio de 1933, tem hoje uma instalação subterrânea de cristal desenhada pelo artista israelense Misha Ullman. Se você se aproxima e olha para baixo, vê um quarto vazio com prateleiras brancas que poderiam abrigar exatamente os livros que foram queimados nessa noite. O memorial aos judeus assassinados da Europa, com suas 2.711 estelas de concreto, está construído sobre o terreno que em parte ocupou o bunker desde o qual Goebbels transmitiu suas últimas ordens. A razão pela qual a figura de Goebbels segue sendo estudada com tanta atenção e a razão pela qual seria perigoso concluir esta história simplesmente com a imagem dos cadáveres no bunker é que o que ele construiu não foi simplesmente um ministério, foi um sistema. Um conjunto de técnicas, princípios e mecanismos para a manipulação massiva que demonstraram ser replicáveis em contextos muito diferentes. A repetição constante de mensagens simples, a identificação de inimigos concretos e visíveis, o uso do ressentimento como combustível político, a apropriação da linguagem emocional da comunidade, a apresentação da violência como resposta defensiva. O controle dos meios de comunicação de massas para construir realidades alternativas que pareçam mais verdadeiras que a realidade observável. Nenhuma destas técnicas foi inventada por Goebbels, mas nenhum praticante anterior as havia combinado com tanta eficiência e a uma escala tão devastadora. Em 1933, quando o cineasta americano Frank Capra foi comissionado pelo exército estadunidense para produzir uma série de documentários explicativos sobre a guerra chamada Why We Fight, revisou o material de propaganda alemão e ficou tão perturbado que escreveu que necessitava de passagens da Bíblia para entender o que via. Nunca havia visto um filme que me enchesse tanto de medo, escreveu sobre a propaganda de Goebbels.
A resposta de Capra foi fazer seus próprios documentários. A resposta dos aliados foi aprender com o adversário o suficiente como para combatê-lo. A pergunta que segue aberta é mais incômoda. Quão completamente se aprendeu essa lição? Joseph Goebbels morreu aos 47 anos, com o som dos canhões soviéticos sobre ele, com os corpos de suas 6 crianças no andar de cima. Havia construído uma máquina que funcionou durante 12 anos e que deixou o mundo com 50 milhões de mortos. Seu nome se converteu em sinônimo de mentira organizada. Mas o que mais assusta de tudo isso não é a escala do crime. É a clareza com que o viu vir desde o princípio, a consistência com que escolheu cada passo que o levou a esse bunker e a ausência total, em 22 anos de escrita íntima e ardente, de uma só linha que sugira que alguma vez se perguntou se tudo poderia ter sido diferente.